Olá, feliz dia, um dia abençoado para você, filho de Deus que está aí do outro lado acompanhando o modo feliz de viver. E olha, para saber melhor sobre a necessidade de compromisso ético e religioso do ser humano diante da natureza, acompanhe agora o programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. E o preletor Fernando Antônio Mendes Marques nos explicará na palestra de hoje sobre o posicionamento mundial que a Seite Onoye adotou em relação às mudanças climáticas e à energia nuclear enquanto resultados da ambição humana. No momento meio ambiente, saiba algumas das várias maneiras de reaproveitar a casca de ovo, imperdível e até um pouco curioso. As academias de treinamento espiritual da Seite Onoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seite Onoye espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seite Onoye. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. O atual modelo mundial, político e econômico ameaça a natureza e a própria sobrevivência do ser humano na face da Terra. Por isso, a Seite Onoye assumiu essa bandeira, tornando-se uma religião de vanguarda a tratar seriamente essa questão. Então, com o tema Mudanças Climáticas e Energia Nuclear criadas pela ambição humana, confira a palestra do preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Muito obrigado, queridos telespectadores, por estarem participando de mais um programa Seite Onoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. No dia de hoje, queridos amigos, estudaremos a introdução do livro Decisão em Prol das Futuras Gerações. Este livro foi escrito pelo nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, logo depois de março de 2011. Esse livro ali foi escrito. Para aqueles que se recordam, março de 2011, o Japão foi assolado por um terremoto seguido de tsunami e, posterior a isso, teve um acidente nuclear na usina de Fukushima. Então, nós iremos compartilhar informações sobre o tema mudanças climáticas e energia nuclear. Quando se fala de mudanças climáticas, qual a nossa responsabilidade? Qual a responsabilidade individual? Qual a responsabilidade coletiva da sociedade para com essas mudanças climáticas que estão tão claras para todos nós? Um exemplo aqui no Brasil. Recentemente tivemos uma semana no Brasil que foi uma semana que se fez muito frio. E na cidade de Florianópolis, onde não nevava há mais de 50 anos, imagine, na cidade de Florianópolis caiu neve novamente. Então as mudanças elas estão muito claras. Qual a nossa responsabilidade, qual o nosso papel, de que forma nós podemos colaborar para que a harmonia se estabeleça, porque o Supremo Presidente nesse capítulo ele fala da harmonia entre Deus, natureza e o ser humano. Então até que ponto nós estamos interferindo
nessas mudanças climáticas. Quando se fala de mudanças climáticas, poderíamos reflexionar assim. Há uma parcela da sociedade que classifica a consequência das mudanças climáticas como uma interferência do homem, mas voltado para o sentido religioso. Um exemplo, religiões monoteístas, religiões que acreditam em um único Deus, algumas pessoas classificam que, como a religião pregava que o homem era a imagem e semelhança de Deus, e ele foi criado para dominar e se fazer supremo sobre todas as coisas do céu e da terra, esse conceito religioso de que o homem é imagem e semelhança de Deus e ele pode fazer o que ele bem quiser com relação à natureza, esse conceito ele estava influenciando diretamente a postura do homem e estava fazendo com que essas mudanças climáticas viessem a acontecer. O nosso Supremo Presidente ele nos convida a uma reflexão. Se fosse apenas a visão religiosa de religiões monoteístas que estivessem causando impactos ambientais, poderíamos dizer que em países onde o conceito é de religiões politeístas não sofreriam esses impactos. Mas os mesmos impactos, os mesmos problemas ambientais que aqueles que professam a religião monoteísta, que eles são assolados, esses também são assolados por aqueles que professam religiões politeístas. Ou seja, o nosso Supremo Presidente ele nos convida à reflexão já dizendo que essa não é uma responsabilidade porque eu sou de uma religião monoteísta ou porque eu participo de um movimento politeísta. Ou seja, ele nos convida à reflexão quando ele diz, na realidade, os problemas ambientais, as mudanças climáticas, a própria utilização da energia nuclear, ela parte do princípio da visão antropocêntrica do ser humano. Ou seja, o ser humano ele se vê como o centro do universo. E por se achar o centro do universo, ele acredita que pode fazer usufruto de todas as coisas que fazem parte desse universo conhecido como natureza. E aí, buscando apenas a prosperidade, o desenvolvimento econômico, o ser humano não está percebendo que muito do que está acontecendo é tão somente reflexo e efeito de determinadas posturas do ser humano. Depois da Revolução Industrial, o nosso Supremo Presidente nos convida à reflexão nesse livro também, quando ele diz, depois da Revolução Industrial, o foco era o desenvolvimento econômico das nações. Então, tudo que se buscava fazer é para desenvolver economicamente determinadas nações, ou quase todas as nações. E aí se via na natureza algo que eu posso apenas tirar, para que eu possa utilizar em meu benefício, e automaticamente não se percebia que, ao tirar, eu estava cometendo alguns erros que quando se planta, um dia se tem que colher. E hoje essas mudanças são apenas reflexos dessa postura do ser humano, de buscar apenas usufruir sem vivificar, de extrair sem reconhecer também na natureza a vida de Deus. Poderíamos dizer problemas ecológicos que hoje a humanidade ela tem um contato constante. Poderíamos citar alguns: aquecimento global, poluição dos mares, poluição atmosférica, ou seja, desaparecimento das florestas e, consequentemente, desaparecimento de algumas espécies. E se desaparece a floresta, aparece em contrapartida alguns desertos, por força do desaparecimento de algumas florestas. Mudanças climáticas dentro do Brasil, poderíamos citar algumas coisas. Já citamos sobre Santa Catarina, Florianópolis, onde se tem lá um período, esse ano que se nevou, depois de mais de 50 anos, mas na região de Santa Catarina, na costa de Santa Catarina, está sendo frequente ventos muito fortes, coisa que não era normal há alguns anos atrás. Aqui, na Baixada Santista, estamos recebendo constantemente, passa verão, chega verão, a costa Santista está recebendo constantemente a presença de algumas águas vivas, é um tipo de água viva diferenciado, e a quantidade é muito grande, e isso está fazendo com que o ser humano ele não possa usufruir daquilo que ele sempre teve pela presença das águas vivas. Não é anormal dizer que temos alguns estados no Brasil que durante um mês se tem as 4 estações do ano.
primavera, verão, outono e inverno. E isso face a todas essas mudanças. O convite aqui é que juntos possamos estudar o livro Decisões em Prol da Futura Gerações, decisão em prol das futuras gerações, o qual o Supremo Presidente nos convida a uma reflexão. Página 20, ele diz assim: a relação das três partes, Deus, natureza e homem, que existe assim desde antigamente, parece que vem sofrendo mudanças nos últimos tempos. No passado, Deus e a natureza sobrepunham-se ao homem, mas esta relação está se invertendo. O homem pesquisou a natureza por meio da ciência e desvendou as leis que a regem uma após outra. Assim, utilizando as leis da natureza, desenvolveu a tecnologia e passou a usá-la em benefício próprio. Mas aí vem a pergunta: será que estas atividades humanas realmente estão beneficiando o homem? Poderíamos nos remeter à reflexão sobre a visão antropocêntrica do ser humano. Sim? O objetivo é satisfazer as necessidades do ser humano. E aí o Supremo Presidente ele diz que há uma ambição no coração da sociedade, da humanidade, no sentido de satisfazer as suas necessidades. Mas quando se pensa apenas em satisfazer as suas necessidades, não se mede as consequências para com a natureza, para com o meio ambiente, seja nas condições climáticas ou não. Se pensa apenas em satisfazer as suas necessidades. Quando ele fala de manipulação genética, poderíamos compartilhar com os amigos aqui que hoje você já encontra em algumas redes de supermercado produtos trans, conhecidos como produtos transgênicos. São organismos geneticamente modificados. Geralmente um produto transgênico, a plantação, ela se dá em larga escala. Só que quando ela se dá em larga escala, é um produto, se dá o nome de monocultura. Quando eu planto algo em larga escala, eu tenho que utilizar uma área muito grande. Se eu tenho que utilizar essa área, e é uma área muito grande, eu tenho que devastar. E aí eu devasto a natureza, eu devasto justamente a vegetação nativa para que eu tenha a possibilidade de plantar, através da monocultura, algo que eu modifiquei geneticamente. Se eu devasto a natureza, se eu devasto aquela área, a vegetação nativa, há um outro precedente quando o Supremo diz que a natureza ela perde a biodiversidade. Se a natureza perde a biodiversidade, a natureza perde o seu equilíbrio. E quando ela perde o seu equilíbrio através da monocultura, da plantação de produtos transgênicos, a natureza ela fica frágil e suscetível às doenças. Para produzir mais, para se ganhar mais, para se ter um produto com mais rapidez no mercado, se houve o pensamento de produtos transgênicos. Se estudou e hoje se tem à disposição da sociedade produtos geneticamente modificados. Quando se fala de produtos transgênicos, o nosso Supremo Presidente nos convida à reflexão quando ele diz: o desejo seria o mais rápido possível ter esse produto à disposição de todas as pessoas. Mas em contrapartida, quanto mais rápido eu produzo, mais rápido eu recebo o benefício do comércio, da arrecadação financeira. Algumas coisas bem interessantes o Supremo Presidente nos convida para a reflexão quando ele diz, em relação a produtos, só o exemplo do produtos transgênicos, sim? Em relação a produtos transgênicos, qual a segurança em relação ao ser humano? A utilização de produtos transgênicos não vai acarretar algum tipo de dificuldade para a saúde do ser humano? Esse é um ponto. E quer queira ou não, hoje a sociedade ela não tem uma resposta pronta no sentido de dizer é 100% seguro se utilizar dos produtos transgênicos. Segundo ponto, a influência da monocultura no meio ambiente. Ou seja, o quanto a natureza ela será prejudicada quando se utiliza-se de uma monocultura, pensando apenas no mais rápido possível se produzir para fornecer para as outras pessoas. E o terceiro, quando ele fala de monocultura, ele diz que um grande problema é justamente o monopólio das grandes empresas. Como determinados produtos estão
transgênicos estão vinculados a grandes multinacionais, esse é uma preocupação, porque há um monopólio dessas grandes empresas na produção e, consequentemente, disponibilizar esse material, esse produto para todas as pessoas. O objetivo é produzir o mais rápido possível, que ele não seja suscetível às doenças, mas ao mesmo tempo que ele chegue o mais rápido possível na mão do consumidor final, que é a sociedade. Só que não se tem uma segurança em relação a se esse produto ele pode no futuro acarretar algum tipo de dificuldade para a sociedade ou não. A reflexão do nosso Supremo Presidente é 7 bilhões de pessoas. Em alguma parte do planeta já existe a falta de alimento para algumas pessoas. Combustível fóssil está desaparecendo e vai chegar um momento que não teremos mais como utilizar o próprio combustível fóssil. A própria água, não sei se os amigos têm conhecimento, mas se não me engano há 12, 13 meses atrás, um ano mais ou menos atrás, um navio de determinado país, passando aqui pela bacia amazônica, pelo Amazonas, foi interpelado pela polícia e esse navio ele estava transportando para o seu país água. Ou seja, não era uma água legalizada, não era como se, entre aspas, eu estou furtando água. Nesta época, para alguns países, a realidade da falta de água já é algo normal. O nosso Supremo Presidente nos convida a reflexionarmos sobre a nossa postura, sobre o nosso modo de viver, sobre a nossa ambição em buscar apenas satisfazer as nossas necessidades ou os prazeres do corpo. Quando ele diz que todos nós somos convidados a termos acesso. O que nos rege hoje quando se fala de natureza, o que nos rege hoje quando se fala de meio ambiente, principalmente nos princípios da moralidade ecológica, do Deep Ecology, ou ecologia profunda, que nos foi transmitido recentemente. Aliás, recentemente, o nosso Supremo Presidente já vem nos transmitindo essa informação há bastante tempo. Quando ele fala de 3 princípios que todos nós, como seres humanos, precisamos reflexionar para que possamos mudar o nosso modo de viver. Direito de sobrevivência na natureza, princípio 1. Globalismo da terra, princípio 2. E respeito à ética e intergerações, princípio 3. Tudo isso focado na nossa relação para com o meio ambiente. Página 48. O Supremo Presidente nos diz, falando sem rodeios, a aspiração ao desenvolvimento econômico não é nada mais que agir de modo a satisfazer a ambição. Se a humanidade, que já supera 7 bilhões de habitantes, continuar perseguindo a satisfação da ambição, considerando-a um valor comum, talvez a única coisa que a espera no futuro seja a morte maciça, causada pela grave mudança econômica. Talvez a única coisa que a esperará no futuro seja a morte maciça, causada pela grave mudança climática. E ele diz mais, gostaria de propor um modo de viver que não se confronta com a natureza. Não é um modo de viver baseado no antropocentrismo, mas sim na ideia de que pode ser chamada de naturalista humanista ou ecocentrista. Seria reconhecer um valor acima do ser humano por trás da natureza e viver de modo a respeitá-lo, disciplinando a ambição humana. Penso fortemente que é preciso criar uma nova visão da natureza sobre a perspectiva religiosa. A Seichonoye, como entidade religiosa, lhe convida como adepto, como líder, como praticante da Seichonoye a inserir alguns princípios religiosos no seu dia a dia, ou fortalecer esses princípios religiosos. 1. Criar um sentimento de religioso que reverencie as graças da natureza na nossa vida. Agradecer as graças da natureza. Esse princípio religioso é, eu reverencio a tudo e a todos como vida de Deus, mas ao mesmo tempo eu agradeço a tudo que tenho como manifestação de graças da natureza para com a minha vida, para com a vida de todas as pessoas. 2, criar um conceito de que eu não vivo. Sair da ideia antropocentrista de que vê o homem como centro. Eu não vivo, mas eu sou vivificado. E se eu sou vivificado, Deus
natureza e homem tem que estar em perfeita harmonia. O professor Masaharu Taniguchi já nos ensinava isso há bastante tempo. Quando ele recebia cartas da sede internacional, e para não utilizar uma folha nova, mas vivificar aquela folha que ele tinha em mãos, ele respondia para a sede internacional na própria folha da correspondência recebida pela sede internacional. Ah, mas que é isso? Será que é apego? Ele via naquela folha a manifestação da vida de Deus. E como via naquela folha a manifestação da vida de Deus, ele buscava vivificar da melhor forma possível a graça de Deus na sua vida. Que possamos nós, adeptos da Seichonoye, entender a relação Deus, natureza e homem, e possamos inserir na nossa postura, no nosso dia a dia, ações que reconhecem as graças, agradecem as graças e tem a certeza de que somos vivificados por Deus, que somos vivificados pela própria natureza, para que possamos aí sim transmitir com autoridade a verdade homem, filho de Deus. Que possamos, com certeza, viver como verdadeiros filhos de Deus, para que possamos fazer este mundo um mundo cada vez melhor, em harmonia com Deus, com a natureza e com o próprio homem. Que Deus abençoe a todos. No Momento Meio Ambiente de hoje, vamos saber algumas das 1001 utilidades das cascas de ovo. Além de ótimas para a compostagem, elas também afastam pragas de plantas e até ajudam a limpar panelas engorduradas. Olha, confira algumas reutilizações possíveis para as cascas de ovo. Na tela. Ao limpar panela engordurada, pedaços de cascas de ovo trituradas junto ao sabão quebram as partículas do alimento e removem a gordura. As cascas de ovo podem ser lindos vasos para plantas pequenas. Ao quebrar, mantenha um pouco mais da metade da casca intacta. Fertilize o solo em torno de hortas. Basta transformar as cascas em pó. São ótimos nutrientes naturais. Casca de ovo trituradas junto ao café moído evita que ele fique com sabor amargo. Cascas de ovo ajudam também a desentupir ralos, pois limpam as tubulações. Então, da próxima vez que fizer uma omelete, lembre-se das dicas do nosso programa de hoje e do que pode estar perdendo, tá? E acesse o nosso website www.sni.org.br/meioambiente. Saiba mais sobre nossas ações. Proteção ambiental e a Seichonoye faz bem ao planeta, faz bem a você. Em 2014, completa 60 anos a organização da Seichonoye do Brasil, que é o próprio corpo do movimento em solo brasileiro. A Associação Pomba Branca comemora o seu jubileu de diamante, celebrando a obra de máxima caridade que exerce na sociedade. Hoje é uma rede de reuniões, de atividades que acolhem e orientam no caminho correto para Deus, desde a terceira idade até a educação intrauterina. São mais de 1.100 reuniões locais periódicas, quase 500 reuniões de estudos para mães, 7.000 divulgadoras, doações de enxovais, atuação em favor da vida e contrária ao aborto e uma imensa obra de divulgação dos ensinamentos que libertam a mulher de sua condição historicamente oprimida. E tudo isso despertando em si a sublimidade da alma feminina. Este programa só está no ar espalhando luz porque o olhar santo e iluminado de todas as pioneiras nos alcança e abençoa. Professora Teruko Taniguchi, fundadora da Associação Pomba Branca, muito obrigada. Professora Fumie Teramai, fundadora da primeira associação local da Pomba Branca no Brasil, muito obrigada. Professora Moto Endo, fundadora da organização na sede central da Seichonoye do Brasil, muito obrigada. Mulheres, conheçam esse trabalho de perto e transformem suas vidas em divina alegria e total libertação. Mais informações? Acesse o nosso site www.sni.org.br no ícone Organizações e participe com a gente das atividades focadas aos públicos específicos, tá bom?
E colocou-nos na rota do Espírito Santo de Deus, os mapas oferecidos pelo programa Seiton Noye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Orar faz com que você dê nova escala ao seu talento e mais precisão interior à sua meta. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Mesmo que agradeça a Deus, aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra, não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra. Não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar, as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas da salvação de Deus. Agradece à pátria, agradece a teu pai e a tua mãe, agradece a teu marido ou a tua mulher, agradece a teus filhos, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. Somente dentro desse sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Como sou o todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá. Por isso, não me incorporo em médiuns. Não penses que chamando por Deus através de um médium, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim. Porque sou amor, ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí então me revelarei. Revelação divina da noite de 27 de setembro de 1931.